Boa tarde, pessoal. Vamos fazer aqui então a correção das atividades da aula de hoje, tá? Eu enviei para vocês no grupo do WhatsApp esse textinho explicando, né, o que é esse gênero textual que a gente vai estudar hoje em português, que é a resenha, tá? Além dessa atividade de língua portuguesa, no dia 26 de fevereiro, né? Ai, aqui tá 2020, gente, desculpa, que às vezes a gente fica, né, confuso com os anos, né? Mas é 2021, tá bom? Foi mal. E então, hoje vocês têm uma atividade de língua portuguesa e uma de matemática, tá? Que é daquele finalzinho do bloco 12. Alguns de vocês ainda estão sem essas páginas da apostila. Por isso, eu enviei no grupo a foto dessas páginas, tanto de português quanto de matemática. Então, vocês só precisavam registrar no caderno, né, que estavam fazendo língua portuguesa, copiar esse textinho sobre a resenha e depois colocar o número da página, o número da atividade e a resposta no caderno. Não precisava copiar aquelas páginas da apostila, tá? De matemática, a mesma coisa, registrava no caderninho matemática e colocava a página 87 e 88 e colocava lá o número da atividade e a resposta, tá bom? Então, vamos ver aqui primeiro a parte de português. O que é uma resenha, tá? A resenha muitos confundem com resumo, só que não é a mesma coisa, tá? A resenha, ela é mais referente a uma descrição sobre um filme, sobre um livro, tá? Alguma obra aí artística. As pessoas que leem a resenha, elas querem saber do que se trata, qual é o tema daquele filme, sobre o que fala aquele filme, será que ele é bom, será que ele não é? Pode ser uma resenha crítica, que a pessoa põe a opinião dela, tá? Só que a diferença entre o resumo e a resenha é que o resumo, ele vai trazer a história resumida, mas a história inteira. Já a resenha não. Ela não vai revelar o enredo da história. Ela não vai te contar o que acontece no final. Ela vai apresentar aquela história como um assunto, mas não vai descrever os acontecimentos, tá? Ela vai mais ali te deixar ou com vontade de assistir, se for uma resenha crítica positiva, tá? Ou te deixar desanimada para assistir o filme ou ler o livro, porque a resenha explica que não é um bom livro, um bom filme, não é uma coisa legal de se ver, tá? Então, as características da resenha. Ela é descritiva, tá? Então, o texto lá, ele vem oferecendo um apanhado sobre a obra, lembrando que a gente vê principalmente resenhas de filmes e resenhas de livros, tá? Mas tem de outras coisas também. Pode ser opinativa, a pessoa que está fazendo a resenha, ela pode dar a opinião dela, e ela é breve, ela é curta, não é uma coisa muito comprida, tá? E o resumo, diferente da resenha, ele é uma apresentação fiel, ele não dá a opinião dele. O resumo, a gente não dá a nossa opinião, o resumo não é crítico, a resenha é crítica. O resumo não, o resumo é só a essência daquele texto, daquele livro, daquele filme, e ele vai te dar alguns detalhes, ele pode até apresentar o final da história. Então, essa é a diferença entre resumo e resenha. Bom, agora a gente vai então para as atividades na apostila. Lá na página 35 até a 37, para fazer algumas atividades sobre resenha. Então, aqui na página 35, a gente tem esse textinho, né? O Fantástico Mistério de Feiurinha. Vamos lá. Digamos que esta história é pouquíssimo convencional, é que ela vai além do "e viveram felizes para sempre". A Branca de Neve, por exemplo, que agora se chama Branca Encantada, já que se casou com um príncipe encantado, está grávida de seu 7º filho, que será afilhado do 7º anãozinho, pois ele vivia reclamando de ser o único a não ter um filho de Branca de Neve como afilhado. É assim que tem início a história de O Fantástico Mistério de Feiurinha, livro de Pedro Bandeira, que deu origem ao filme estrelado por Xuxa
e Sasha, com estreia prevista para 25 de dezembro. Na história, Branca de Neve reuniu as outras princesas do reino, que também são suas cunhadas, pois todas se casaram com o príncipe encantado, para encontrar a princesa Feiurinha, que havia desaparecido. Nesta busca, resolveram ir atrás de um autor de histórias infantis para ver se ele sabia o paradeiro da princesa. Entre ciúmes, brigas e muita confusão, elas acabaram descobrindo que Feiurinha não tinha autor, não tinha história, nada, pois sua história não tinha sido escrita ainda, só transmitida oralmente. É preciso, então, que ela seja contada e escrita. É quando o leitor conhece, então, a história de Feiurinha. Então, tem aqui, né, o livro, a capinha do livro aqui para a gente ver. E da onde o texto foi tirado, tá? Do site aqui da Folha. Então, as perguntas. O texto Fantástico Mistério de Feiurinha tem a finalidade de A. Ensinar a elaborar uma resenha. B. Informar o lançamento do livro. C. Resumir o assunto do livro com uma opinião sobre a história. Ou D. Divertir o leitor. Então, se a gente for pensar aqui no comecinho, que apresenta a história para a gente e fala sobre o livro que deu origem ao filme, tá? E a gente pensar nas opções da 1, ele não vai ensinar a elaborar uma resenha, então a A já tá fora, tá? Informar o lançamento de um livro, ele não está sendo lançado, porque já fizeram até filme, então ele não está sendo lançado, já lançou faz tempo, né? E divertir o leitor. Eu acho que a resenha ela não tem como objetivo divertir, ela tem como objetivo informar. Então, a resposta certa seria a letra C, tá? Resumir o assunto do livro com uma opinião sobre a história, tá bom? O trecho que contém uma opinião é A. Nesta busca, resolveram ir atrás de um autor de histórias infantis para ver se ele sabia do paradeiro da princesa. B. É assim que tem início a história de O Fantástico Mistério de Feiurinha, livro de Pedro Bandeira. C. É quando o leitor conhece, então, a história de Feiurinha. E D. Digamos que essa história é pouquíssimo convencional. A gente percebe uma opinião nessa parte aqui, quando o autor diz que, digamos, né, é o que ele pensa, que a história não é convencional. O que é convencional? A gente não costuma ver esse tipo de história nos contos de fada, tá? Então, digamos que a história é pouquíssimo convencional, é o que ele acha, a opinião do autor na resenha. Então, a resposta certa, o trecho que contém uma opinião, é a letra D de dado. 3. Digamos que essa história é pouquíssimo convencional. A expressão destacada pouquíssimo convencional pode ser substituída sem prejuízo do sentido por incomum, incrível, fabulosa ou comum. Quando eu falo que algo é pouco convencional, quer dizer que ele não costuma acontecer. Eu não estou elogiando, não estou falando que é incrível, fabuloso. E se ele não costuma acontecer, não é algo comum. Então, a resposta correta é letra A. Pouquíssimo convencional pode ser substituída por incomum. A palavra incomum, ela não dá uma característica de algo ruim nem bom, mas de algo que a gente não costuma ver. Nossa, isso é incomum, a gente não costuma ver acontecer, tá bom? 4. A história vai além do e viveram felizes para sempre. Por quê? A. Toda história sempre tem um príncipe. B. O enredo é diferente dos contos de fada tradicionais. C. Várias princesas participam da história. D. Deu origem ao filme estrelado por Xuxa e Sasha. Então, quando a gente pensa, né, que a história vai além do e viveram felizes para sempre, é que ultrapassou essa parte e contou um outro lado da história. Geralmente os contos de fada terminam, né, na princesa salva pelo príncipe, ou encontra o príncipe e casou e foi feliz para sempre. Ninguém viu depois, né? A gente nunca viu os filhos da Cinderela, os filhos da Bela Adormecida, mas essa história mostra pra gente um pós
né? Um depois da história da Branca de Neve, quando ela já está tendo o 7º filho. Então, é além do Felizes para Sempre, é um enredo que a gente não costuma ver nos contos de fada. Ninguém vê o depois do casamento da princesa com o príncipe encantado, né? Então, a resposta certa é B. O enredo é diferente dos contos de fadas tradicionais, né? A gente está vendo uma história depois do Felizes para Sempre. Bom, aqui na atividade complementar, a gente tem sempre, né, todas as atividades da apostila foram assim. Eles trazem o gênero textual, a gente responde umas perguntas e depois a gente faz uma produção de texto com base no conhecimento daquele gênero. Esse gênero foi um gênero sobre resenha, então a proposta de produção de texto é: imagine que você é o famoso crítico de cinema, pessoa que assiste a um determinado filme e escreve o seu resumo, emitindo uma opinião. Tem gente que trabalha com isso. O trabalho da pessoa é assistir o filme e fazer uma crítica sobre ele, positiva ou negativa, de acordo com o que ele achar. E tem pessoas que faz filme, morrem de medo desses críticos de cinema, né? Porque dependendo da opinião deles, as pessoas acabam assistindo ou não o filme. Então aqui, ó, sua tarefa será assistir a um filme de sua preferência e escrever uma resenha sobre ele. Não se esqueça de citar o nome do filme. Então escolhe o filme. Qual filme você gosta? Vocês gostam, sei lá, de Madagascar? Divertidamente? Tem tanto filme que vocês já assistiram, né? Escolhe um que você gostou muito, que você lembra a história, e você vai escrever para mim uma resenha. O que é uma resenha, gente? Vocês não vão escrever para mim um resumo do filme. Aconteceu isso e isso no filme, ponto final, acabou. Não, vocês vão escrever para mim o que vocês acharam do filme. Então, vocês apresentam. Ó. Vamos citar, por exemplo, o filme... Deixa eu pensar aqui, da Moana. Eu assisti o filme da Moana, conta a história de uma moça, de uma tribo, que estava se aproximando lá, uma sombra, uma escuridão da ilha dela, da onde ela vivia, com as pessoas da tribo dela, e ela resolveu ir numa aventura. Ela foi muito corajosa e foi numa aventura para tentar impedir essa escuridão. Bom, assistindo o filme eu achei muito interessante o fato dela ser uma moça, de ser uma personagem que não depende de príncipe encantado. Eu estou dando exemplo, tá, gente? Isso daí é o que eu acho, né? Minha resenha ficaria assim, vou escrever sobre a Moana. O que eu acho, eu achei que ela foi a heroína da história, diferente do que a gente costuma ver. Geralmente é um homem que acaba salvando a moça no filme. Foi muito interessante porque tem um toque de humor, tem partes que são engraçadas, tem partes que falam sobre uma outra cultura que a gente não conhece, que é dos povo acho que é Maui, não lembro o nome do povo exatamente, né? Então, assim, você vai dando a sua opinião. Então, eu acredito que se você assistir, você vai adorar. Ou criticando, o filme não foi legal, não gostei de certas partes, então eu acho que as pessoas não deveriam assistir. Então, escolhe um filme, explica, apresenta, você não vai contar a história inteira, você não pode contar na resenha, você não conta o final do filme. Você vai lá, apresenta o filme, fala sobre o tema dele, o que o filme fala. E aí você dá a sua opinião, eu achei legal ou não achei. Só que não é só para falar eu gostei ou não gostei. Você vai dar a sua opinião, você vai falar por que você não gostou ou por que você gostou. Isso é uma resenha crítica, tá bom? Então, escolha um filme, quer reassistir o filme? Tá como tarefa assistir o filme. Vamos reassistir e fazer então essa resenha crítica, tá? Então, aqui termina a atividade de português. E a gente tinha uma atividade de matemática, né? Até que tá bem tranquila as atividades de hoje, dá para fazer rapidinho, né? A de matemática, página 87 e 88, que era bem tranquila também. Então, vamos lá para a página 87. Bom, aqui na página 87, a gente tem essa atividade 3, né? Que a gente já tinha feito as outras. Não, essas daqui a gente tinha feito até aqui. Essas eram de porcentagens, de gráfico, então a gente pulou e foi para a página 87, né? 87 e 88 a página. Tá.
Tá certo, então é a partir daqui da página 87. A tabela abaixo mostra a estatura de 6 jogadores do time de vôlei, os vencedores. Então, a gente tem o Paulo, Beto, Duda, Lucas, Fernando e João. E do lado tem a altura deles. A 3 queria que a gente descobrisse qual dessas sequências estão com as alturas dos jogadores em ordem decrescente. O que é decrescente? Se ele decresce, ele diminui. Então, é do maior para o menor, tá? Diferente de crescente. Crescente é do menorzinho, do mais pequeno e vai crescendo. Decrescente, a gente começa do mais grandão e vai diminuindo. Então, eu coloquei esses números aqui para a gente ver qual era a maior e qual era a menor altura. A menor de todas é 1,85, tá vendo que é a menorzinha? E a maior, que é a número 6 aqui, que são 6 jogadores, né, 6 alturas diferentes, é 1,92. Então, a nossa sequência ela tinha que começar com 1,92 e ir diminuindo de acordo com a sequência. Então, qual que começa com 1,92? É a letra C, ó. 1,92, 1,91, 1,90, 1,89, 1,87 e 1,85. Então, a sequência aí que tem uma ordem decrescente é a letra C, tá? 4. Fábio comprou um terreno que tem a forma abaixo. Então, esse terreno retangular. A região pintada no desenho, que são essas duas aqui, né? Representa a parte do terreno que será usada para construir a casa. A fração do terreno que será ocupada pela casa é. Como que a gente define a fração? O número de baixo da fração, né, representa a quantidade de vezes em que a coisa foi dividida. Qual é a coisa aí no caso? É o terreno. Em quantas vezes o terreno foi dividido? Em quantas partes? Se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Quantas foram pintadas? É o número de cima. Foram pintadas 2 partes. Então, a fração da parte pintada é 2 partes de 5. Então, resposta certa, letra D. Foram pintadas 2 partes de 5 que foram divididas ali, tá bom? 88. Um sólido geométrico é formado por 6 faces quadradas. Esse sólido é... Pessoal, que sólido geométrico tem 6 faces quadradas? Com 6 quadrados, eu formo um cubo, tá? O dadinho não tem 6 faces? Não tem 6 lados lá, quadradinhos? Então, é o cubo, tá? Essa era facinha. Letra C, o cubo, 6 faces quadradas. Observe a sequência abaixo. Então, a gente começa aqui, né? Com essa meia lua meio quadrada aqui, depois o círculo, depois ela ao contrário e um maisinho. E aí a sequência volta, né? A repetir. Então, a próxima forma desenhada terminou com o maisinho, a próxima forma a ser desenhada era novamente essa daqui. Então, a resposta certa aqui bate com essa forma aqui é a letra D de dado, tá? Essa é a resposta certa. 7. Veja o desenho que alguém fez no papel quadriculado. Então, ali do lado, a gente tem os quadradinhos pintados numa malha quadriculada. Para a gente saber a área, como que a gente calcula a área? Quando está dividido em quadradinhos assim, é só a gente contar quantos quadradinhos foram pintados. Então, se eu for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e tem mais um aqui, 25. Então, a resposta certa é 25 quadradinhos foram pintados, tá? Então, a gente termina aqui as atividades de hoje de matemática e assim a gente finaliza a nossa aula de hoje também. Não deixem de enviar o retorno das atividades para eu estar lançando a presença de vocês essa semana, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!